Vou dar pau nas piranhas lá fora. Vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Vou dar pau nas piranhas lá fora. Vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Assassinar o camarão. Eu não vou me fazer tanta exigência. Fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência. Não vê que eu sou um pobre rapaz. Tudo que você vê, você quer. Ah, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Lá se encontrou com o primo da sua tia. Me perguntou se eu tinha coragem de ir pro garimpo com ele. Eu falei, rapaz, eu tenho. Até hoje eu tô no garimpo. Aí o cara falou assim, não, pô, não esquenta não, sempre a primeira vez é assim mesmo, o cara pensa besteira e tudo. Mas daqui com o tempo tu vai te adaptar. Aí foi verdade. E a vida é essa. Um dia eu tenho esperança assim, de ganhar um bom dinheiro, né? Me estruturar para me voltar a estudar de novo. Aí eles falam que quem tá poluindo o rio é garimpeiro. Não é. O que suja a água? O que suja a água é isso aqui, ó, navio. Pra lá e pra cá. Água nós não temos mais, mas continuamos lá resistindo. E essa resistência, e pela morte do companheiro que foi assassinado lá, assassinato, nós, como comunidades tradicionais, como comunidade civil, pessoas civis, nós temos que resistir sim, porque todo o Brasil está sofrendo por água. J'ai commencé un projet que j'ai appelé WeTest, qui était de développer en fait des tests collaboratifs de qualité de l'eau. Donc c'est genre, WeTest est devenu Water Rangers avec nos partenaires au Canada. Donc du coup là on a fait un premier kit pour faire des mesures de terrain. Et là pour le moment il est toujours un peu pesant, il fait genre 1 kg, donc dedans je peux mesurer par exemple un thermomètre, une conductivité thermique. Et en fait, on peut mettre toutes les données sur une appli mobile et partager les données en temps réel en fait. L'idée c'est de pouvoir faire des cartes qui soient ouvertes à tout le monde pour que les gens puissent voir l'impact participatif. Et faire quelque chose de participatif et surtout quand les gens puissent se rendre compte si l'eau est contaminée ou pas. Donc il y a tout un processus aussi d'éducation ambientale qu'on essaie de mener. On développe des capteurs encore plus petits. Donc genre ça c'est des capteurs pour enfants par exemple. Enfin, c'est des tests colorimétriques en fait, donc on fait des petits miroirs. À l'intérieur de chacun des miroirs, une couche de nanométrique d'or, une couche d'un microgel qui est spécifique à certains contaminants dans l'eau, et par-dessus une autre couche d'or. Et du coup, quand on met ça dans l'eau, la réflectance des miroirs, elle va changer si les paramètres qu'on recherche sont présents ou pas. Donc c'est-à-dire si on pouvait distribuer ces capteurs avec une application qui formerait les gens à faire des mesures eux-mêmes, est-ce que ça aurait un intérêt scientifique? C'est déjà des tests un peu de ce type-là, dans des contextes en général qui ont des pollutions connues ou avérées ou suspectées fortes, par exemple d'arsenic au Bangladesh ou dans certains pays du monde qui ont des problèmes par exemple avec des contaminants très forts. Parce que le problème de l'Amazonie, c'est que peut-être tu vas pas tomber dans un cas concret, ça va être plus, la contamination va être plus liée à des bactéries ou à ce que l'eau soit avec beaucoup de matériel en suspension, plus qu'elle ait un contaminant métallique par exemple. Et c'est des systèmes qui sont quelque part beaucoup moins connus que des systèmes qu'on pourrait dire en climat tempéré, où il y a des études depuis beaucoup plus longtemps.
Et les échelles sont différentes. La Várzea qui fait plus de 50 km de long ou 30 km de long, des Varzeas gigantesques. Et tu peux imaginer que la qualité de l'eau d'un point à un autre elle est très différente et que c'est des systèmes très difficiles d'accès. On ne peut pas l'échantillonner tous les 15 jours, c'est pas viable. Donc là, dans ce cas-là, l'approche d'avoir un kit et de laisser à des populations, c'est une super idée. Sou da aldeia Alter do Chão, do oeste do Pará. Estamos sobre o maior aquífero, a maior reserva de água potável do mundo. Nós, mulheres indígenas do Baixo Tapajós, nós, povo Borari, estamos sofrendo já com grande contaminação de mercúrio. Estamos na luta e hoje eu suplico a vocês, vamos nos unir e vamos lutar pelo nosso rio, pela nossa água. Somos todos água, somos todos guardiões. Muito obrigado, minha parenta. Je pense pouvoir apporter en plus dans la gestion de l'eau cette vision que j'ai de former les gens à avoir une démarche de partage de la connaissance à partir d'une mesure scientifique et d'une observation scientifique. C'était vraiment ça la flamme qu'il y avait au départ, en fait, l'étincelle du départ. J'ai rencontré vraiment beaucoup de gens sur mon chemin qui m'ont aidé, qui ont vu que c'était quelque chose qui avait vocation à amener une nouvelle méthodologie, une nouvelle manière de faire. Le projet, il est depuis le début conçu comme une invitation à essayer d'aller dans le sens de l'eau, quoi. Et aller dans 10 communautés avec un soutien institutionnel, pour moi, ça a vraiment été l'aboutissement de 2 ans de travail acharné, quoi. Bom, gente, eu queria saber aqui quem já participou de alguma atividade do Escola d'Água. Levanta a mão. Legal. Aqui tem o nosso amigo Gaspar. Ele não mora tão lá no Canadá, lá o Tatanka. Muitos anos atrás, ele morava, a aldeia dele, a tribo dele, morava na beira de um lago que se chama Wakome. Ele começou um programa mesmo de juntar guerreiros e guardiões da água pelo mundo inteiro. E daí ele conheceu o Gaspar, e o Gaspar conheceu o Gabriel e o Caio, e eles vieram parar aqui. O que acontece é que o Tatanka deu para o Gaspar uma malinha dessa, o Gaspar dá para algum conhecido dele que podia levar para algum lugar distante. E daí o Gabriel e o Caio falaram do projeto Escola d'Água e a gente resolveu trazer essa malinha aqui. Isso daqui é como se fosse aquela malinha do médico, né? Então aqui dentro tem todas as ferramentas para fazer exame. É perto esse lago? Dá para chegar até lá agora, se a gente quiser ir? Mas só se for de canoa. E é quente. Ela é quente. Porque o lago lá é baixo. Então, será que a gente vai tentar analisar a água da chuva e a água do rio usando as maretas do Tatanka? Eu acho que dá para pegar a água do lago também. Será que a gente consegue? Donc toute cette démarche de construction d'un processus assez complexe, en fait, c'est une chose. Et ensuite, l'autre chose, c'est le monde de la communauté, en fait. Comment est-ce que ça se met en place? Et c'est une somme de micro-décisions, micro-alignements qui doivent arriver pour, en fait, donner vie à l'idée. Mais donc l'idée, elle doit être super adaptable également. Donc c'est cette tension qu'il faut dépasser, en fait. Projeto. E tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, e que a gente tem ideia, e que tá, mas tipo, vai num ritmo muito mais lento, ou as ideias não se encaixam, ou é um processo muito lento.
o processo de educação e de mudança de comportamento é muito lento. Assim. E às vezes dá uma frustração. Então, tem várias barreiras, tem o não costume, né, das pessoas, a não utilização, isso. Então, de algum jeito, muitas ideias novas também dá uma aflição na gente de saber que tem muita coisa que dá para ser feita e que, na verdade, assim, a gente teve que dar, para começar mesmo, a gente teve que dar, tipo, 10 passos atrás. Faz a conta com vocês. É melhor assim. Eu sou péssima. Et là, on s'est retrouvé avec une équipe de 7 personnes pour essayer ensemble de faire des mesures de qualité de l'eau à des communautés ribeirinhos du fleuve Purus. Et donc on avait avec nous Gabriel, un jeune ribeirinho qui se passionne pour les projets de qualité de l'eau depuis une dizaine d'années. Então, não sei, o que vem muito pra mim é isso, essas coisas de medição, ver como tá, não sei, pH, oxigênio da água, são para como futuros. É isso, futuras intervenções que a gente quer criar e como criar, sabe? Que tipo, qual seria mais adaptável, qual seria, de alguma forma, prioridade para a própria escola, no próprio processo de escola d'água. Raquel, qui vient de Sao Paulo, qui travaille en Amazonie depuis 10 ans sur différents projets de facilitation communautaire et d'éducation. On avait Caio, le photographe. Retomadas a ser feito. Então, eu acho que isso vai certificar cientificamente tudo que a gente está fazendo até agora. E vai dar uma ferramenta muito mais poderosa para as pessoas poderem entender o porquê que a água não tá legal, velho. Elas vão colocar o negócio, elas vão entender, falar, mano, tem mercúrio aqui na água, então mercúrio não faz bem. Pô, eu tô entendendo. E que independe de vir um cientista maluco para fazer exato. isso. É uma coisa de grupo, né? Tipo, eu não quero ser visto como um científico maluco, porque exatamente esse é o problema. Tipo, o científico maluco chegou, mediu a água e foi embora. Mas não, tipo... Vocês todos vão se tornar os cientistas malucos. Se for isso a história, não. O cientista maluco não é o cientista que chegou e foi embora. É o cientista maluco que veio trocar ideia com a galera, porque ninguém fez isso. Exatamente. Você corta madeira também, você? Quer ir de Honda, né? A gente vai mesmo aqui. Quer ir de Honda, já? Qual é a cor que você vê? Branco. E você? Eu vejo verde. E você? Barrento. E você? Barrento. E você? Com nossos olhos e tal, a gente todo mundo percebe uma coisa um pouquinho diferente. E a maleta de doutor ela permite conectar uma informação que todo mundo é igual. Ele olhou, ele examinou? 20, 30, 40, 50 graus. Examinar a água agora. É 30, um pouquinho, não é 30 mesmo, né? É um pouquinho antes do 30, né? 28. 28. Temperatura do ar é 28. A segunda coisa que a gente vai fazer é medir a condutividade. Quem já fez macarrão aqui em casa? Você cozinhar em casa? Quem já fez macarrão? Quem já comeu macarrão aqui? O que a gente come? coloca no macarrão quando a gente coloca água? Sal. A gente tem um termômetro para medir quanto sal tem na água. Alguns peixes, como o peixe-boi, tambaqui, eles gostam de uma água com muito oxigênio. Eles gostam de água bem limpinha. Já tem outros peixes que nem tanto. Por exemplo, o bodó, ele fica lá no meio do rio ou ele gosta mais da lama? Então, o bodó é um peixe que ele não precisa de uma água com muito oxigênio. Ele gosta de estar no meio da... O cambute, da lama do rio. Um peixe-boi não ia conseguir ficar lá no meio da lama. Ele ia... O que ia acontecer com ele? Ia pro rio. E o que a gente vai ver agora aqui é como é que está o oxigênio da nossa água, aqui nesse local. E aqui a gente tem uma escalazinha que vai de 1 a 12. Então a gente vai pegar
um vidrinho desse e vai quebrar a ponta dentro da água. E aí a gente vai mexer por 1 minuto e vai ver que cor ele vai ficar. Se ele vai ficar um azulzão, se ele vai ficar um azul claro, um azul marinho. E aí, dependendo de que cor ele vai ficar, a gente vai saber mais ou menos como é que está o nosso oxigênio. Agora ele parece com alguma dessas cores aqui? 1,5. Então, o oxigênio aqui tá alto ou tá baixo? Bem abaixo desse cara, né? Tá baixo, né? E aí dá pra ver por várias coisinhas. O que a gente tem muito aqui, ó? Ó, a gente vê que tem muita folha, não foi? Você viram que tem muita folha baixando no rio, essas coisas? É, então... Tem uma coisa que é bem curiosa. Não só os peixes, mas como os seres que usam esse oxigênio, mas também as folhas quando elas estão em decomposição também. Quando elas se decompõem, elas usam muito desse oxigênio e cada vez mais ele vai ficando pobre. E aí tem várias coisas que contribuem para isso. L'intérêt est de créer une dynamique où on crée du savoir scientifique à leur échelle avec leurs connaissances. La mesure scientifique, elle veut rien dire en elle-même pour un local. Ce dont il a besoin, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a moins d'oxygène dans mon eau de la rivière que dans l'eau de la caixa d'água. É o 12. O que você acha? É o 12. Eu acho que é o 9. Será que é o 12? Não, não é o 12. Não é o 12. É o 10? Não, não é o 10. É o 9. É o 8. É o 9. Será que seria entre 8 ou 9? 8 e 10? É o 9. Ou será que é mais o 6? Eu sei. Será que é o 6? É. Quem fala 6? Eu. Levanta a mão quem fala 6. 6. Levanta a mão quem fala 8. 7. Foi, 7. 7 ou X. Aonde que você pegou a amostra de água? E aí? O que tinha? Lá tinha muita água, pouca água? Pouca água. Aham. Lá tinha muita... Será que choveu ontem? Choveu. E muito. E você acha que a água lá subiu? Subiu. Tipo, desde ontem tinha tanta água lá ou não? Não. Então será que a gente pegou a água da chuva lá no lago? Eu acho que não, tá mesmo jeito. Misturou, foi tudo já. Dedemos a noite todinha. Não consigo falar muitas coisas assim, só com uma medição só. Você precisaria de fazer uma manhã, no próximo mês, fazer medição durante a seca, quando tem chuva, para entender o que acontece, né? Quero contar para vocês a nossa origem, a nossa história do povo Borari. Acontecia toda noite de lua cheia, o grande ritual, para oferecer a Iaci, que é lua, essa fartura, essa riqueza que essa região tinha. O qual dentro dessa tribo existia uma índia muito bonita, uma guerreira, por nome Zineira. Um dia, Zineira desaparece. Na ponta da Valéria, uma ponta que tem no Lago Verde, surge uma árvore iluminada. Os índios eles começaram a acreditar que Iaci, que era a protetora deles, que é a lua, tinha levado ela. A Iaci tinha devolvido ela em forma de árvore. E aí começou a soltar uns frutos. E aquilo era um presente que ela tinha dado para a tribo, os muraquitãs esverdeados, que eram confeccionados de argila, uma argila que tem no fundo do lago.
Então, desde aí o Muraquitã ele vem como um amuleto da sorte, um amuleto de proteção. É uma falta de respeito com os espíritos ancestrais. Vocês que são de fora devem estar a par, né, da situação aqui do Brasil. E eles estão querendo tirar a nossa voz. E nós que defendemos a floresta, os rios, entendeu? Os animais. O que a gente tira da água é só para o nosso sustento. A gente não tem aquilo de acumular bens. Isso que a gente faz, a gente cuida. Os povos ancestrais, os povos tradicionais da floresta, eles cuidam. É triste a situação do povo ancestral. Quero muito ajudar. Por isso que te falou de um sensor que seja Muraquitã, que eu acho que a essência dos espíritos, porque eles estão aqui na cultura indígena, eles estão aqui para cuidar do rio. São eles que nos ajudam a respeitar a natureza. Dentro do copinho tem pequenos quadradinhos e cada um do quadradinho tem uma cor. E esse material a gente modifica lá no laboratório para que mudar de cor se tivesse um tipo de contaminante. Os sensores da gente, que eu dei para você, só permite fazer uma medição simples que é o pH. Mas dá para falar muita coisa com o pH. Se o pH for muito baixo, sim. Se tiver contaminado, ele modifica, né? Ele vai modificar. E só na sua primeira pluma. Sim, eu quero saber. Okay? Então, quando tu fecha a medição, tu vai selecionar a tua observação. Já ela tem o nome da observação. Okay? E vai, o terceiro te permite visualizar. Okay? Quando o pH de 6, quando a temperatura do ar, etc. Aí primeiro tu vai medir o ar, que aí tu vai colocar no ar o tempo, aí tu vê qual é o valor, né? Aí depois tu põe na água e vê também qual é a temperatura da água. Aí depois tu vai no pH, coloca na água rapidinho e vem ver a cor. E envia uma foto de onde é o local, que é o que ele pede uma foto do local com os indicadores. Aí cadastra. Eu acho que eu já tô pensando em outra coisa. Acho que a gente pode inclusive formar mini suraras, né? Já levar crianças e ensinando elas a fazer. Pode incluir a escola. Essa vem aqui, né? Oh, mi mano, oh, mi mano, oh, mi mano, oh, yeah, oh, mi mano, oh, mi mano, oh, mi mano. Nessa cidade todo mundo é de Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda a cidade regia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. É de Oxum. É de Oxum. É de Oxum.
como se dança o carimbó. Quero te ver morena, quero que venha só pra dançar o tipiti e também o carimbó. Vem morena, vem de canapichó, vem mostrar pra gente como se dança o carimbó. Quero te ver morena, quero que venha só pra dançar o tipiti e também o carimbó.